Louvado seja o profeta por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá. Quatrocentésima, 22ª noite. Acordada por sua irmã de Nazarda, Sherazade prosseguiu com a história da noite anterior da seguinte forma. A bola rolou e continuou a rolar quase com a mesma velocidade que o príncipe Bahram lhe comunicara, lançando-a, o que fez com que fosse obrigado a regular a carreira do cavalo pela velocidade da bola para a seguir e a não perder de vista, achando-se na falda da montanha que o derviche dissera. Onde ele parou, apeou-se então, e o cavalo não se moveu do lugar. Depois de ter reconhecido a montanha e de ter visto as pedras negras, principiou a subir, e apenas deu 4 passos, logo as vozes de que lhe falara o derviche se ouviram, sem que visse pessoa alguma. Umas diziam: aonde vai esse estouvado? Aonde vai? Que quer ele? Não deixeis passar. Outras: apanha-o, mate-o. Outras gritavam com voz de trovão: ladrão, assassino, matador. Outras, pelo contrário, gritavam com um tom mofador: não lhe façais mal. É belo rapaz, na verdade para ele é que se guarda a gaiola e o pássaro. Não obstante essas vozes importunas, subiu o príncipe Bahram algum tempo, com constância e firmeza, animando-se a si próprio. Mas as vozes multiplicaram-se com uma algazarra tão grande, tão perto dele, que se encheu de susto. Os pés e as pernas principiaram a tremer-lhe, vacilou, e como logo percebesse que as forças principiavam a faltar-lhe, esqueceu-se do aviso do derviche, voltou-se para fugir, descendo, e no mesmo instante foi mudado numa pedra preta, assim como o seu cavalo, metamorfoseado, o que acontecera muitos antes dele, por terem ensaiado a mesma empresa. Depois da partida do príncipe Bahram para sua viagem, a princesa Parizada, que atara a cinta ao punhal com a bainha que ele lhe deixara para se informar se estava morto ou vivo, nunca faltara a desembainhá-lo para o consultar, e isso repetidas vezes ao dia. Assim teve a consolação de saber que estava de perfeita saúde e de lhe falar algumas vezes a seu respeito com o príncipe Perviz, que sempre lhe pedia novas dele. No dia fatal, finalmente, em que o príncipe Bahram acabava de ser transformado em pedra, como o príncipe e a princesa se entretivessem dele à tarde, conforme o seu costume, Mana, disse o príncipe Perviz, tirai o punhal e saibamos novas de Bahram. Tirou-o a princesa e, olhando, viram correr sangue da extremidade. A princesa, cheia de horror e de desgosto, largou o punhal. Ah, meu rico irmão, clamou ela, perdi-vos, e perdi-vos por minha culpa. Nunca mais vos tornarei a ver. Quão desditosa sou. Por que razão falei do pássaro que fala, da árvore que canta e da água amarela? Ou, para melhor dizer, que me importava saber se a devota achava esta casa bela ou feia, completa ou não? Quisera Deus que nunca se tivesse lembrado de vir aqui. Hipócrita, enganadora, acrescentou ela, devias agradecer-me assim a recepção que te fiz, porque me falastes de um pássaro, de uma árvore e de uma água que imaginamos como são, pois disso estou persuadida pelo desgraçado fim de um irmão tão querido. Não deixam de perturbar-me ainda o espírito por causa do teu encantamento? Não se afligiu menos o príncipe Perviz com a morte do príncipe Bahram que a princesa Parizada. Mas sem perder tempo a chorá-lo inutilmente, como percebesse pela aflição da princesa sua irmã, que ela desejava sempre apaixonadamente alcançar o pássaro que falava, a árvore que cantava e a água amarela, interrompeu-a dizendo-lhe: Mana, em vão choraríamos nosso irmão Bahram, os nossos lamentos e a nossa aflição não lhe restituirão a vida.
É a vontade de Deus, devemos sujeitar-nos a ele e adorá-lo nos seus decretos, sem querer penetrá-los. Porque quereis duvidar presentemente das palavras da devota muçulmana, depois de as ter dito tão firmemente por tido tão firmemente como certas e verdadeiras? Parece-vos que vos teria falado dessas 3 coisas se não existissem, e que as tivesse inventado expressamente para enganar-vos a vós, que bem longe de ter-lhe dado motivo para isso, a recebeste tão bem e a agasalhaste com tanta bondade? Capacitemo-nos antes que a morte de nosso irmão procede do descuido dele ou de algum acidente que nós não podemos imaginar. Assim, mana, que a sua morte não nos embarace de continuar as nossas diligências. Tinha-me oferecido para fazer a viagem em seu lugar. Estou na mesma disposição. Como o seu exemplo não me fez mudar de parecer, amanhã a empreenderei. Fez a princesa quanto pôde para dissuadir o príncipe Perviz, dizendo-lhe que não a expusesse ao perigo de perder 2 irmãos ao invés de um. Foi, porém, constante, não dando atenção às advertências que ela lhe fez. Antes que partisse, para que pudesse ser informada do sucesso da viagem que ia empreender, como fora do príncipe Bahram, por meio do punhal que lhe deixara, deu-lhe também umas contas de pérolas de 100 grãos para o mesmo uso, e apresentou-lhes. Rezai estas contas por minha atenção na minha ausência, rezando-as, se acontecer que não as possa mover nem fazê-las correr umas após outras, como se estivessem grudadas, será um indício de que terei tido a mesma sorte que nosso irmão. Esperemos que isso não acontecerá e que terei a felicidade de tornar-vos a ver com a satisfação que desejamos, vós e eu. Partiu o príncipe Perviz e ao 20º dia de sua viagem encontrou o mesmo derviche na paragem onde se achara o príncipe Bahram. Chegou-se a ele, depois de o ter saudado, rogou-lhe, se o soubesse, que lhe ensinasse o lugar onde estava o pássaro que falava, a árvore que cantava e a água amarela. Pôs-lhe o derviche as mesmas dificuldades e fez-lhe as mesmas advertências que fizera ao príncipe Bahram, até dizer-lhe que havia muito pouco que um jovem cavaleiro, que muito se assemelhava a ele, lhe perguntara a mesma coisa, que, vencido pelas suas urgentes instâncias e pela sua importunação, o ensinara, dando-lhe com que se guiar e recomendando-lhe o que devia observar para ser bem-sucedido, mas que não vira voltar à vista disso, não havia que duvidar que tivesse tido a mesma sorte dos que o tinham precedido. Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar nesse instante. Pobre príncipe Bahram, que não seguiu as recomendações do derviche e foi transformado em pedra. Deixando aflita sua irmã e seu irmão, o príncipe Perviz, que resolveu empreender a mesma aventura em busca do pássaro que fala, da árvore que canta e da água amarela. Fazendo o mesmo caminho que o seu irmão, chegou ao mesmo derviche, que fez as mesmas advertências que fez ao príncipe Bahram. Será que o príncipe Perviz terá mais sucesso que seu irmão? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.